uma bênção para o seu dia e para sua semana. Sabe, tem uma pergunta que volta e meia me pega e ela é assim um pouco desconfortável. Qual seria? O quanto de fruto a vida de alguém está realmente produzindo? A gente tende a pensar logo, sabe, numa lista de conquistas, de metas. Sim, resultados visíveis, números. Exato. Talvez até no número de pessoas que a gente convenceu de alguma ideia. É a nossa tendência natural, né? Medir tudo. Mas a nossa conversa hoje, que é baseada no material do John MacArthur, especificamente o capítulo 9 do livro Por que Crer na Bíblia, Certo? propõe um olhar, assim, completamente diferente para essa metáfora do fruto num contexto de fé. A gente vai fazer um mergulho fundo numa das analogias mais famosas do Novo Testamento. A da videira e dos ramos. Essa mesma. Para a gente entender o que ela realmente diz sobre a vida cristã, sobre o papel do sofrimento e, o mais importante, sobre o que é um fruto de verdade. Ótimo. Porque essa imagem da videira, por mais que todo mundo conheça, ela pode parecer meio distante para quem vive, sei lá, numa cidade grande hoje, né? O que é crucial nessa metáfora para ela não virar só uma historinha antiga? Acho que a palavra-chave é dependência. A cena é muito intensa. A gente está no cenáculo poucas horas antes da crucificação. O clima devia estar pesadíssimo. Exatamente. Jesus está ali com os discípulos mais próximos, o núcleo duro, e ali ele lança essa imagem que está em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Simples e direto. A simplicidade é genial. Jesus é a videira, a fonte de vida, de tudo. Os seguidores são os ramos, que não têm função nenhuma se não estiverem ligados nela. E o pai é o agricultor, o especialista que cuida de tudo com um objetivo muito claro. E para eles ali, ouvindo isso, ao vivo, o impacto devia ser enorme. Não era só uma historinha bonita, né? Que nada, tinha muitas camadas de significado para eles. Primeiro, era um símbolo que eles conheciam de cor. No Antigo Testamento, Israel é chamado várias vezes de vinha de Deus. Ah, é verdade. Só que em passagens como Isaías e Jeremias é sempre uma vinha que, deu errado, que produziu uvas azedas. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está basicamente falando, aquele projeto antigo falhou, mas eu sou um novo começo, a fonte autêntica. Nossa, que ousadia. Ele está se colocando como a correção de uma imagem que definia a nação inteira. Exatamente. A segunda camada era a realidade do dia a dia deles. Vinhas estavam por toda parte na Palestina. Eles sabiam como funcionava. Sabiam da poda. Sabiam da poda radical nos primeiros anos, da poda anual no inverno. E, o mais importante, eles sabiam que um ramo de videira que não dá uva, ele é completamente inútil. Não serve para mais nada. Para nada. Não serve para fazer uma cadeira, para construção. O único destino dele é o fogo. Era uma realidade agrícola bem direta. E isso me leva à terceira camada, que acho que é a da dependência total. Um galho cortado seca. Fim. Perfeito. É a imagem definitiva da conexão vital. Sem a videira, o ramo não é nada. E é dentro dessa imagem que Jesus já faz uma distinção bem forte. Ele olha para aqueles 11 que ficaram com ele e o chama de ramos verdadeiros. Mas tinha um que tinha acabado de sair dali. Tinha um que saiu. Judas. Ele é a representação do ramo que parece estar conectado, que estava ali no grupo, mas que no fundo não dava fruto. Era um ramo de fachada. O MacArthur aponta que a menção aos ramos cortados é uma referência direta a ele. Isso já cria uma tensão logo de cara. Muita. Parecer conectado não é o mesmo que estar realmente vivo, recebendo a seiva da videira. Essa ideia do ramo falso é pesada. E me faz pensar então nos outros, nos que são de verdade. A vida deles também não seria fácil, né? A analogia fala do que o pai, o agricultor, faz com eles também. E é aí que a coisa fica muito pessoal pra gente. O agricultor tem um trabalho duplo. O primeiro é esse que falamos, cortar fora os ramos falsos, os ramos de Judas. Certo. Mas a segunda tarefa é a que nos desafia. O pai também poda os ramos que já estão dando fruto. E o objetivo é claro, para que deem mais fruto ainda. Poda. Ninguém gosta dessa palavra. Ela soa como dor, como perda.
E é exatamente isso. A palavra grega usada ali também pode ser traduzida como limpar ou purificar. É um processo cuidadoso, é uma arte. Um bom vinicultor não sai cortando de qualquer jeito. Tem técnica? Muita. Ele tira os brotinhos ladrões que só roubam energia. Ele corta o excesso de folhas para a luz do sol chegar nas uvas. Às vezes ele até remove alguns cachos de flores para que os que ficarem se desenvolvam melhor, produzam uvas maiores, mais doces. Entendi. Tudo que ele faz, por mais que pareça violento para a planta, é para o bem dela e para a qualidade da colheita. Certo. Essa é a parte que se conecta diretamente com a experiência humana, né? O texto sugere que essa poda divina é o jeito de Deus remover da nossa vida o que nos impede de crescer. Um pecado, um mau hábito. Uma atitude errada. E as ferramentas para isso, muitas vezes, são as dificuldades da vida. Exato. Uma doença, a perda de um emprego, uma decepção, um estresse financeiro. São momentos dolorosos, onde a gente sente que está sendo cortado, diminuído. E a pergunta que sempre vem é: por quê? O que eu fiz de errado? Mas espera aí. Como a gente diferencia, na prática, a poda de Deus de um sofrimento que talvez seja só consequência de uma decisão ruim que a gente tomou? O texto dá alguma pista? Essa é uma pergunta excelente e muito honesta. O texto não entra nessa distinção específica, mas o princípio geral é a motivação do agricultor. Seja qual for a origem da dificuldade, a perspectiva que a analogia nos dá é que um agricultor amoroso pode usar essa situação para o nosso bem. Ele não é um destruidor celestial que sente prazer na nossa dor. Pelo contrário, a imagem é de alguém que está do nosso lado, trabalhando cuidadosamente para que a gente floresça. A dor da poda é real, mas o propósito é sempre o crescimento. Entendi. Então o foco não é tanto na causa do sofrimento, mas em como Deus o utiliza. Mas aqui tem uma virada de chave no texto do MacArthur que eu achei sensacional. Eu sei qual é. A gente tende a pensar que o sofrimento em si é a ferramenta, mas não é bem isso, né? Não é. E essa é talvez a ideia mais libertadora de todo o capítulo. O próprio Jesus dá a dica no versículo 3 de João 15. Ele olha para os discípulos e diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Pela palavra. Isso. A tesoura de poda, o instrumento que faz o corte preciso, não é a dificuldade, é a palavra de Deus. Caramba, isso muda tudo. Então o sofrimento, a crise, eles funcionam mais como a mão do agricultor que segura o ramo firme para que a tesoura possa fazer o corte certo? Que analogia perfeita. É exatamente isso. As dificuldades nos humilham, nos aquietam, nos tornam mais sensíveis. Em tempos de paz e prosperidade, a gente tende a ser meio surdo, sabe? Sei bem. Mas na crise, um versículo que a gente já leu 1000 vezes, de repente ganha vida. Fala diretamente com a nossa alma. A dor ara o solo do nosso coração para que a semente da palavra possa entrar e fazer o trabalho de purificação. O pregador Charles Spurgeon resumiu isso de forma brilhante. Ele disse: é a palavra que poda o cristão. O sofrimento só nos faz prestar atenção nela. Exato, faz todo sentido. E se todo esse processo doloroso de poda é para produzir mais fruto, então a gente precisa definir o que é esse fruto. Porque é aí que mora um monte de confusão. O texto fala de frutas de plástico. Eu adorei esse termo. É um termo ótimo porque visualiza a imitação, né? O MacArthur aponta pelo menos 3 coisas que o fruto cristão não é. A primeira grande fruta de plástico é o sucesso, pelo menos como o mundo define. Tipo, números grandes, eventos lotados, muitos seguidores. Exatamente. O texto chama isso de desempenho da carne. Pode ser impressionante, mas muitas vezes é só esforço humano, marketing, carisma. A analogia do MacArthur é forte. Um missionário que trabalhou 30 anos num lugar isolado e só viu 3 conversões, pode, aos olhos de Deus, ter produzido um fruto muito mais genuíno do que alguém que lota estádios. É fascinante como essa armadilha do sucesso se encaixa na nossa era de métricas digitais, né? Totalmente. Likes e visualizações confundidos com o impacto espiritual real.
A segunda fruta de plástico que ele menciona é o sensacionalismo. Isso. A nossa cultura ama o espetáculo. Mas o texto lembra que o fruto verdadeiro geralmente é discreto, silencioso e custa caro em sacrifício pessoal. Falar é fácil, né? E a terceira, que talvez seja a mais sutil, é a simulação. Sim. E a tentação de olhar para alguém que a gente admira e tentar imitar o estilo, os dons, os resultados daquela pessoa. Isso é como amarrar laranjas de plástico numa macieira. Engana de longe, mas não tem vida. Não tem suco, não alimenta ninguém. Cada ramo é único e tem que produzir o seu próprio fruto a partir da sua conexão com a videira. Ok, então, se não é sucesso, sensacionalismo ou simulação, o que é o fruto de verdade? O texto apresenta uma lista e a ordem parece ser muito importante. A ordem é tudo. Em primeiríssimo lugar, o fruto é um caráter semelhante ao de Cristo. O resumo perfeito disso está em Gálatas 5, a famosa lista do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E note que a palavra está no singular. Fruto, não frutos. É um pacote só. E o ponto-chave é que não são coisas que a gente faz, mas qualidades que crescem em nós, certo? Tentar produzir paciência na força do braço é a receita para o desastre. É a tarefa mais frustrante que existe. A ideia é que essas são as qualidades do próprio Jesus sendo reproduzidas em nós, como um resultado natural de estarmos conectados a Ele. A seiva da videira produz o caráter de Cristo no ramo. Certo. E depois do caráter, qual é o segundo tipo de fruto? O segundo, que brota naturalmente do primeiro, é o louvor e a adoração. O livro de Hebreus chama o louvor de fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando o nosso caráter está sendo moldado, o coração transborda em gratidão. Não é um louvor forçado, sabe? É uma atitude constante. Depois disso, vem as boas obras. Isso. O livro de Efésios diz que fomos criados para as boas obras. A lógica aqui é fundamental. Não somos salvos pelas obras, mas fomos salvos para as obras. Elas são a evidência. O resultado da salvação, não a causa. E, de novo, são obras que Deus gera através de nós quando estamos conectados a Ele. E é interessante que só em quarto e último lugar o texto menciona conquistar almas para Cristo. Tantas vezes essa é a primeira ou única métrica que se ouve em alguns lugares. Mudar essa ordem muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Ganhar convertidos é sim um fruto valioso, mas na lógica da videira, ele é o resultado natural dos 3 primeiros. Quando o caráter de Cristo está se formando em alguém, quando a vida dessa pessoa é marcada por louvor e serviço, o testemunho se torna autêntico, magnético. É o oposto daquele evangelismo forçado, de programa. Muitas vezes mais afasta do que atrai. Se o foco é só no quarto fruto, sem a base do caráter, da adoração e das obras, o resultado tende a ser superficial. E isso nos leva de volta ao coração de tudo. O segredo é permanecer em Cristo. É uma frase que a gente ouve muito, mas que pode soar meio vaga, sabe? Meio mística. Como o texto define isso de forma prática? O texto é incrivelmente prático nisso. Permanecer em Cristo significa, de forma bem concreta, permitir que as palavras de Cristo permaneçam em nós e controlem a nossa vida. É uma via de mão dupla. E quando se fala em palavras de Cristo, não estamos falando só das letrinhas em vermelho em algumas Bíblias, né? De forma alguma. A teologia por trás disso é que toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, é a palavra de Cristo. Então, permanecer não é um sentimento etéreo. É o ato de se mergulhar na palavra. Ler, estudar, meditar, deixar que ela molde nosso pensamento. Nossas decisões, nossas reações. Tudo. O MacArthur é bem direto nisso. Falar em permanecer em Cristo sem uma vida de imersão na sua palavra são só palavras ao vento. Então, o paradigma muda. A vida cristã produtiva não vem de se esforçar mais, de tentar com mais afinco ser uma pessoa melhor. Não mesmo. Ela vem de uma conexão mais profunda. A pergunta muda de o que eu preciso fazer para onde eu preciso estar.
E a resposta é: conectado na videira, com a palavra correndo como seiva. Exatamente. E o resultado final de tudo isso, como diz o versículo 8 de João 15, é que o Pai, o agricultor, é glorificado quando damos muito fruto. O fruto não é para nossa própria glória. Bom ponto. É para a glória do agricultor que cuidou tão bem da vinha. E como consequência, isso mostra ao mundo que somos de fato seus discípulos. A glória de Deus se torna o propósito e o fruto é a evidência visível de uma realidade invisível. Ok, vamos tentar amarrar as pontas de tudo isso, porque foi muita informação poderosa. O primeiro ponto é essa analogia central. Jesus é a videira, a única fonte de vida. Nós, os ramos, totalmente dependentes. Isso. O segundo ponto é o papel do pai como agricultor. Ele não só corta os ramos mortos, mas também poda os ramos vivos e frutíferos. E a gente descobriu que, embora ele use as dificuldades para nos chamar a atenção, a verdadeira ferramenta de poda é a palavra de Deus. Terceiro, aprendemos a diferenciar as frutas de plástico, sucesso, sensacionalismo, imitação do fruto verdadeiro. E esse fruto genuíno tem uma ordem. Começa com o caráter de Cristo, que leva a uma vida de louvor, que transborda em boas obras e, como resultado, em um testemunho que atrai outros. E, por último, o grande segredo: a produtividade não vem do nosso esforço, mas da nossa permanência em Cristo, que na prática significa deixar a palavra dele saturar e dirigir a nossa vida. Exato. Mas o texto do MacArthur termina com uma nota bem séria, quase um alerta. Ele levanta uma questão que não dá para ignorar. É uma implicação inevitável da analogia, né? Se o fruto é evidência de vida, a ausência total e constante de fruto, a esterilidade completa, É um mau sinal. é um forte indicativo de que talvez não haja vida ali. Pode ser um ramo de Judas, alguém que está no ambiente que conhece a linguagem, mas que nunca teve uma conexão real com a videira. Não é sobre a quantidade de fruto, sabe? Mas sobre a presença ou ausência dele. É um pensamento bem desafiador para encerrar. E leva a uma pergunta final que não é para ser respondida em voz alta, mas para uma reflexão bem pessoal. Qual seria? Se o fruto é a evidência externa de uma conexão interna e viva com Cristo, que tipo de evidência a vida de alguém está apresentando hoje? Uma pergunta que vale a pena levar para o resto da semana.